Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo para o nosso agro. E eu já quero pedir para você que gosta do nosso conteúdo, deixar um like para fortalecer e espalhar a mensagem. Hoje nós vamos ler o texto, falar sobre o texto de 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz: através das minhas provações eu sou consolado por Deus para consolar a vós também. Hoje o gado está bem espalhado no pasto, então eu vou ter mais assunto para falar com vocês hoje até chegar na mangueira. Pessoal, eu passo por muita dificuldade na minha vida, porque quem vê eu aqui na roça tocando gado, que é um trem que eu gosto de fazer, feliz da vida, não imagina que às vezes eu choro de desespero que nem um bebê por causa dos meus transtornos mentais. Eu preciso falar sobre isso mais uma vez, porque tem gente nova chegando que não conhece a minha história, não conhece a minha vida, e eu preciso falar. Eu sei que você aí que conhece a minha história, tenha paciência um pouquinho, mas eu quero detalhar um pouco a minha história aqui em 10, 15 minutos, um pouco aqui. Pessoal, eu nasci com alguns transtornos mentais, e eu tenho transtornos mentais, tomo antipsicóticos que me limitam muito, então eu tenho muitos problemas. E eu sempre venho aqui para falar de coisa boa e não para me vitimizar. É por isso que eu evito falar sobre a minha vida financeira, que não é boa. Eu não tenho renda, eu trabalho com meu pai, ele não é nenhum magnata, mas eu ganho as coisas, roupa, celular, de vez em quando, né? Mas é assim, pessoal. Eu sempre tive problemas de memória, problemas de sono, estresse. Então, desde criança eu tive esse problema. Vou tirar um negócio dentro da botina. E mesmo com todos esses problemas, depois eu vou falar um pouco mais sobre esses problemas, eu sempre venho aqui para dizer para você que é possível você vencer, sim. Tá todo mundo falando que a economia do Brasil é isso, é aquilo. Tá todo mundo desanimado, não vai investir. Eu tô falando pra vocês, invistam, tenha coragem. Eu sei que o nosso presidente é um ladrão, tem um bando de ladrão no Brasil, a economia tá ruim, mas você não vai desanimar por causa disso. Eu venho aqui e digo, você vai prosperar financeiramente, sim, com toda a crise que tem. Se você acreditar em Deus, se for a vontade de Deus, eu venho aqui para dizer sim, que você pode mudar seu corpo, porque eu mesmo tomando antipsicóticos que trazem fraqueza e obesidade, não tô obeso, tô com bastante músculo. Entra no meu canal e você vai ver meus treinos. Então venho aqui para dizer, pensar positivo funciona sim, pensar positivo funciona. Eu venho aqui para falar essas coisas para vocês, apesar das minhas dificuldades. E é com elas, sendo consolado por Deus, como diz o apóstolo Paulo. Olha que imagem bonita. Vai ser a capa do vídeo. E eu sou consolado por Deus e venho aqui consolar vocês. Às vezes, você precisa de uma palavra de consolo e eu tô aqui para falar. Deixa o seu comentário da sua história. Se você precisa de uma oração, alguma coisa, que eu vou estar aqui para ajudar vocês e para fortalecer vocês. E se você está gostando desse conteúdo, eu quero te pedir, se inscreve no canal, porque a gente está para bater 200 inscritos. Faça parte dessa comunidade do agro que alimenta mais de quase 1 bilhão de pessoas no mundo. E faça parte da minha obra, do meu chamado, que é falar da palavra de Deus. Então, pessoal, eu vou contar um pouco da minha história agora. Eu sempre tive esses problemas de memória, de esquecimento, né? E já é bom você ficar atento sobre isso,
problema, dificuldade para dormir. Eu dormia muito pouco. E chegou um dia que eu surtei e comecei a delirar. E hoje, pra vocês terem noção, eu não deliro mais de dia, eu deliro de madrugada por causa do efeito colateral do remédio. Mas eu só não estou delirando de dia, o dia todo, como eu delirava antes, por causa dos antipsicóticos que eu tomo. Eu tomo 3 antipsicóticos e um antidepressivo. Então, gente, eu sempre tive esses problemas. Eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu já delirei muito, já sofri muito. Eu arrumei uma namorada e aquela namorada foi a minha ruína, porque ela dava moral pros caras que davam em cima dela, e eu nem passei esperto e saí daquele relacionamento. Se fosse hoje eu teria saído daquele relacionamento, mesmo 5 anos depois. Me custa caro até hoje por causa daquele relacionamento errado que eu entrei. E o cara mandou te amo pra ela no WhatsApp, um cara que eu já suspeitava que tinha rolo com ela. E eu fiquei estressado. E daquele dia pra cá eu comecei a delirar. Até então eu não delirava. Apresentava sintomas de transtornos mentais, mas eu não delirava. Daquele dia pra cá, aí teve um apagão na minha mente, porque eu não lembro de quase nada. Eu só lembro que eu fiquei inconsciente, chorando muito. O meu córtex pré-frontal, essa parte aqui da cabeça, é o córtex pré-frontal, é a parte da frente da cabeça. Doeu muito meu córtex pré-frontal. Então, desculpa, gente, espirradinha aqui. Aí eu fiquei com medo de ficar sozinho, queria que a minha namorada ficasse no quarto o tempo todo comigo. E eu sofri muito. Minha mãe ligou, eu estava na casa dela aquele dia, uns 600 quilômetros daqui, ainda no nosso Mato Grosso. E minha mãe ligou pra mim e falou: o que está acontecendo? Eu não consegui falar nada, eu só chorava. E aí minha mãe foi lá me buscar. E daquele dia pra cá minha vida nunca mais foi a mesma. Eu pago um preço alto pela minha decisão. Então cuide das decisões que você toma, porque você pode pagar um preço por elas. Às vezes é um preço bom. Então se for bom, continue. Então, gente, aí eu delirava, eu brigava em casa. Um dia eu tava ali em casa, lá aqui, perto dessa vaca vermelha. Minha casa é aqui. Aí, pessoal, eu tava lá em casa e eu tenho sensibilidade auditiva. O que é? Não suportar barulho. E antes era pior do que hoje. Então eu peguei, a galinha botou um ovo e tava gargarejando demais. Eu matei a galinha, eu taquei ela na parede da casinha de galinha. Bora, vaca, bora. Aí, bora, vaca. Eu lembro que eu fiquei triste demais, até hoje eu lembro disso com tristeza. Eu delirava muito. Eu tive até um acontecimento de ficar vendo bonequinho no teto. Se você for uma pessoa sem noção, você vai falar: ah, é demônio, não sei o que. Não, era só a minha cabeça. Ficar vendo as coisas no teto, era delírios mentais. Então, gente, aí eu fui no doutor. Esse doutor passou um remédio, fiquei 5 anos tomando remédio. Beleza. Aí eu tratei com esse doutor. Aí um dia eu me senti melhor, ajoelhei, entrei no quarto, chorei, senti a presença de Deus, senti melhor. Aí o que eu fiz? Pensei, tô bom. Fui diminuindo o remédio, diminuindo, até que eu fui em outro doutor. Deixa eu tirar um bagaço da minha botina. E até que esse outro doutor tirou meu remédio e falou que eu já estava bom pelo exame. Mas eu não estava. O doutor era ruim. Ele é bem daqui. Ele vem de Goiânia, mas ele é
daqui de perto, a cidade que lá tem. Bora, vaca, bora. Aí, pessoal, eu tirou o remédio, eu fiquei um pouco de tempo sem delirar. De repente eu comecei a delirar muito, quebrar as coisas dentro de casa, passar estresse no meu pai e na minha mãe. Eu não agredi ninguém fisicamente, graças a Deus, mas emocionalmente eu agredi várias pessoas. E eu fui internado numa clínica, e lá nessa clínica eu fiquei 57 dias. De tanto que eu delirava, eu precisei ser internado. Essa é a história de um cara que hoje é sensato e fala da Bíblia, mas que no passado foi uma pessoa que delirou muito, considerado um doido. Essa é a minha história. Então, lá nessa clínica, eu comecei a vomitar, o remédio não fazia efeito em mim, porque o remédio ia fazer eu engordar e eu tava com o abdômen trincado. Eu já treinava pesado naquela época. Vaca! Então, eu vomitava o remédio. E os caras falaram, não, é sua água. Tiraram a água de mim. E eu ficava preso na cela delirando. Não podia sair, não tinha água lá dentro. Só tinha um vaso e uma cama. Então eu fiquei com tanta sede, mas tanta sede, que tive que beber água de privada. Isso mesmo que você ouviu. Então, peguei bactéria. Graças a Deus, eu não tive problema no meu estômago, ó, pelo que eu sei. Mas eu sofri muito. Lá eu tive que enfrentar demônio, vou expulsar demônio. Vaca! Então, gente, eu sofri muito, mas estou aqui para dizer que Jesus vai me curar desses problemas meus. E um dia vocês vão me ver curado. Eu vou vir aqui só para dizer, Jesus me curou e hoje eu sou uma nova pessoa. O sofrimento ficou no passado e hoje eu sou uma nova pessoa. Um dia eu vou voltar aqui só para falar. Pode ser que seja amanhã, depois, pode ser que seja daqui 5 anos, mas eu vou voltar. Bora, bora, bora bezerrada. Mas eu vou vir aqui só para dizer, gostou de um pedacinho da minha história? Gente, compartilha esse vídeo com algumas pessoas para ajudar a fortalecer a nossa mensagem que eu tenho para transmitir. Meu propósito aqui é transmitir a mensagem de Deus, é transmitir qualidade de vida. E Deus abençoe vocês que assistiu até aqui de coração, gente. Eu guardo vocês no meu coração, eu oro por vocês. Então, obrigado, Deus em primeiro lugar. Valeu.